Livro Teologia da Perfeição Cristã, de Padre Antônio Rui Marim. Os graus de oração. Introdução. A Santa Teresa de Jesus. Devemos a classificação mais profunda e exata dos graus de oração que se conhece até a data. Em seu genial castelo interior vai descrevendo as etapas sucessivas da santificação da alma em torno de sua vida de oração. Para a grande Santa de Ávila, os graus de oração coincidem com os da vida cristã em sua marcha até a santidade. Este ponto de vista, que pode justificar-se plenamente pela razão teológica, a intensidade da oração coincide com a da caridade, foi confirmado por São Pio X. Em uma carta ao geral dos Carmelitas em 7 de março de 1914, ao dizer que os graus de oração ensinados por Santa Teresa representam outros tantos graus de superação e ascensão até a perfeição cristã, seria, pois, aventureiro e temerário tentar uma nova classificação. Nós vamos seguir as pegadas da grande santa espanhola, bem persuadidos de que fazendo assim pisamos em terreno firme e seguro. Se tem reprovado Santa Teresa por insistir demasiado no psicológico, com prejuízo do teológico. Cremos, todavia, que esta acusação, que tem, desde logo, um fundamento real, não se pode lançar contra uma mulher que não se propôs em seus livros fazer teologia, senão unicamente ensinar suas monjas em linguagem simples e familiar, como velha castelã junto ao fogo, o verdadeiro caminho de perfeição ou trilha que haviam de recorrer para alcançar os cumes da santidade. Falta nela, naturalmente, a doutrina teológica, especulativa, de princípios, se move unicamente no terreno psicológico e experimental. Porém, suas descrições magistrais concordam e se harmonizam maravilhosamente com os princípios teológicos mais firmes. Ao teólogo profissional corresponde assinalar a relação e concordância de ambas as coisas, mas, de nenhum modo pode prescindir desses dados experimentais, nos que Santa Teresa aparece como mestra consumada. Suas descrições experimentais não foram superadas até agora absolutamente por nada, nem sequer por São João da Cruz, e nos parece muito difícil que possam ser um dia. Nem se diga que Santa Teresa se limita a descrever sua própria experiência, e que, por isso, suas descrições não têm valor universal nem podem aplicar-se a todas as almas. A isto temos de responder várias coisas. 1. Não é inteiramente certo que Santa Teresa se limite a descrever sua própria experiência. A santa conheceu e teve trato íntimo com um grande número de almas que caminhavam a seu lado pelas trilhas da vida espiritual. Dotada como estava de excepcionais dotes de talento natural e de agudíssima penetração psicológica, se fixou nas reações destas almas, observou cuidadosamente suas lutas e dificuldades, recebeu suas confidências mais íntimas, examinou seus fenômenos extraordinários e se aproveitou largamente de tudo na redação de suas obras magistrais. Nem sempre se refere a ela mesma quando diz: conheci uma alma. Me disse uma vez uma alma que o havia experimentado bem, etc. Pouquíssimos mestres da vida espiritual e diretores de almas tiveram à sua disposição tantos dados e de tão alto valor como os que conseguiu reunir Santa Teresa no trato direto com as almas. 2. Ninguém é mais inimigo que Santa Teresa de classificações estreitas e de livro muito concertados. Caminho 21,4. Ela mesma adverte ao começar seu castelo interior ou livro das moradas que não devemos entender estas moradas uma depois da outra, como coisa alinhada.
porque as coisas da alma sempre devem ser consideradas com plenitude e largura e grandeza. Isto importa muito a qualquer alma que tem oração, pouca ou muita, que não a encurrale nem aperte. Deixa andar por estas moradas, acima e abaixo e os lados, pois Deus a deu tão grande dignidade, não se obriga a estar muito tempo em um só aposento. Primeiras Moradas 2,8, e um pouco mais adiante nos diz: por isso digo que não considerem poucos aposentos, senão milhões, porque de muitas maneiras entram as almas aqui. Primeiras Moradas 2,12, de maneira que as moradas teresianas, segundo proclama a mesma santa, não constituem departamentos fechados e irredutíveis. Cabem nelas uma infinidade de matizes e podem caminhar por elas folgadamente todas as almas que aspirem à perfeição, qualquer que seja o caminho particular por onde o Espírito Santo as conduza. Porém, como ponto de partida para uma classificação ordenada e metódica dos principais graus e manifestações da vida de oração em suas linhas fundamentais, nos parece que as descrições de Santa Teresa são de um preço e valor incalculável por chegar até as raízes mais profundas da psicologia humana comum a todas as almas. Por estas razões, vamos seguir a grande doutora mística com escrupulosa fidelidade. Isto não quer dizer que deixaremos de aproveitar os preciosos ensinamentos de outros grandes místicos experimentais, sobretudo os de São João da Cruz, em tudo tão conforme com Santa Teresa, de São Francisco de Sales, do Venerável Padre Granada, outro grande mestre da vida de oração, e de outros muitos antigos e modernos, que completaram e cercarão as doutrinas teresianas. O leitor que queira informação mais abundante sobre as principais classificações e graus de oração propostos antes e depois de Santa Teresa, pode encontrá-la em Ribete, La Mystique Divine no Padre Arinteiro, Graus de Oração. Em todo caso, não é necessário advertir que estaremos sempre diante dos grandes princípios do doutor Angélico, com os que tão maravilhosamente concordam os ensinamentos de Santa Teresa. 2. Classificação que adotamos. Eis aqui em esquema a classificação dos graus de oração propostas pela maioria dos autores espirituais depois das pegadas de Santa Teresa, que vamos expor detalhadamente nas páginas seguintes. 1. Oração vocal. 2. Meditação. 3. Oração afetiva. 4. Oração de simplicidade. 5. Recolhimento infuso. 6. Quietude. 7. União simples. 8. União estática. 9. União transformativa. Os 3 primeiros graus pertencem à via cética, e compreende as 3 primeiras moradas do castelo interior. O 4º sinaliza o momento de transição da cética à mística, e os outros 5 pertencem à via mística, que começa nas 4º moradas e chega até o cume do castelo, santidade consumada. A passagem dos graus ascéticos aos místicos se faz de uma maneira gradual e insensível, quase sem dar-se conta à alma, como veremos amplamente em seu lugar. São as etapas fundamentais do caminho da perfeição, que vão sucedendo-se com espontânea naturalidade, demonstrando claramente e manifestamente a unidade da vida espiritual e a absoluta normalidade da mística, a qual todos estão chamados, e a qual chegarão de fato todas as almas que não coloquem obstáculos à ação da graça e sejam inteiramente fiéis às moções divinas do Espírito Santo. Primeiro grau de oração. A oração vocal. 1.
Etapa predominantemente ascética. Dizemos predominantemente, e não somente ascética, senão, porque, como explicamos em outro lugar, não se dá nunca na vida cristã uma etapa exclusivamente ascética e outra exclusivamente mística. A ascética e a mística se compenetram mutuamente como dois aspectos distintos de um mesmo caminho espiritual, cuja na primeira etapa predominam os atos ascéticos, e na segunda, os místicos. O asceta começa a receber desde os primeiros passos de sua vida espiritual certa influência mais ou menos latente ou intensa dos dons do Espírito Santo, mística. E o místico mais sublime realiza com frequência atos francamente ascéticos com a ajuda da graça ordinária. Se trata, pois, de mero predomínio de uns e outros atos, não de exclusivismos de nenhuma espécie. Temos explicado tudo isto em outra parte, aonde remitimos ao leitor. 2. Primeiro grau de oração. A oração vocal. O primeiro grau de oração, ao alcance de todo mundo, o constitui a vocal. É aquela que se manifesta com as palavras de nossa linguagem articulada, e constitui a forma quase única de oração pública ou litúrgica. 3. Conveniência e necessidade da oração vocal. Santo Tomás se pergunta na Suma Teológica se a oração deve ser vocal. Contesta dizendo que forçosamente tem que ser a oração pública feita pelos ministros da Igreja diante do povo cristão que deve participar dela, mas não é de necessidade absoluta quando a oração se faz privadamente e em particular. Todavia, acrescenta, não há inconveniente em que seja vocal a própria oração privada por 3 razões principais. A. Para excitar a devoção interior, pela qual se eleva a alma a Deus, de onde deve-se concluir que devemos usar das palavras exteriores na medida e grau que excitem nossa devoção, e não mais. Se nos servem de distração para a devoção interior, deve-se calar, a não ser, naturalmente, que a oração vocal seja obrigatória para o que a emprega, como é para o sacerdote religioso de voto solene na oração do breviário. B. Para oferecer a Deus homenagem de nosso corpo além de nossa alma. C. E para desabafar exteriormente a veemência do afeto interior. Note-se a singular importância desta doutrina. A oração vocal de tal maneira depende-se subordina à mental, que privadamente, unicamente para excitar ou desabafar, tem razão de ser. É certo que com ela oferecemos, ademais, uma homenagem corporal à divindade, porém, desligada da mental, na realidade deixa de ser oração, para converter-se em um ato puramente mecânico sem vida. Voltaremos a isto ao falar da necessidade da atenção. A necessidade da oração vocal é manifesta na oração pública ou litúrgica. Unicamente por ela podem intervir todos os fiéis em uma oração comum, e em igualdade de condições. Ou seja, realizada com o mesmo grau de fervor, e mais proveitosa do que a privada. Há um texto completamente claro no Evangelho, Mateus 18,20. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Ademais, quando se trata da oração oficial da Igreja, tem uma particular eficácia santificadora em virtude da intervenção da própria Igreja, que soa diante dos ouvidos do Senhor como a voz da esposa. Vox sponsai. Contudo, sempre será certo que absolutamente nada pode suprir o fervor da caridade com que se realiza a oração. E assim, se uma alma exercita com maior disposição e intensidade o amor a Deus na oração calada e mental que na vocal,
merecerá mais, com o que ele deverá renunciar às suas orações vocais, com exceção das estritamente obrigatórias segundo seu estado. O contrário seria preferir o menos perfeito em prejuízo do melhor e confundir lamentavelmente a devoção com as devoções. 4. Condições da oração vocal. Segundo Santo Tomás e a própria natureza das coisas, a oração vocal deve ter duas condições principais: atenção e piedade profunda. Atenção. Ao contestar o doutor Angélico a pergunta sobre se a oração deve ser atenta, 83,13, estabelece umas luminosas distinções que é preciso ter muito em conta. A oração, diz, tem ou produz três efeitos. O primeiro é merecer, como qualquer outro ato de virtude, e para isso não é necessário atenção atual, basta virtual. É sabido que a atenção pode ser externa ou interna. A primeira é aquela que evita todos os atos externos que seriam completamente incompatíveis com a atenção ao que se está fazendo interiormente, por exemplo, a leitura, durante a oração, de um livro completamente alheio a ela. A interna é a que exclui, ademais, a divagação da mente. Esta última se subdivide em habitual, virtual e atual. Habitual, que somente abusivamente pode se chamar de atenção, porque na realidade não é tal, e é que se tem permanentemente, mesmo durante o sono, as pessoas que costumam levar uma vida de oração. Mais do que atenção é uma propensão à atenção. A virtual é a que se teve no princípio da oração e perdura ao longo da mesma enquanto não se retrai, embora sobrevenham distrações involuntárias. E atual é a que et nunc, aqui e agora, está atento à oração dando-se plena conta dela. O segundo é impetrar de Deus as graças que necessitamos, e para isto baste também atenção virtual. Embora não baste para nenhum destes dois efeitos a simplesmente habitual. O terceiro, finalmente, é certo deleite ou refeição espiritual da alma, e para senti-la é absolutamente necessária a atenção atual. O doutor Angélico diz na continuação os três modos de atenção que se podem colocar na oração vocal, a saber, a material, que atenta a pronunciar corretamente as palavras nas fórmulas de oração; a literal, que se fixe e atenta ao sentido destas palavras; e a espiritual ou mística, que atenta ao fim da oração, ou seja, a Deus é a coisa que se pede. Esta última é a mais excelente, porém, o ideal consiste na união das três, que são perfeitamente compatíveis entre si, e admirável correspondência entre esta doutrina do Angélico e de Santa Teresa de Jesus. A insigne monja espanhola parece sair das aulas de uma faculdade de teologia quando escreve com elegância inimitável, porque quanto posso entender, a porta para entrar neste castelo é oração e consideração. Não digo mais mental do que vocal, como sendo oração tem de ser com consideração. Porque quem não percebe com quem fala e o que pede e quem é quem pede a quem, não o chamo de oração, embora muito move os lábios. Porque embora algumas vezes seja, mesmo sem este cuidado, mas será porque foi feito em outras. Mas quem tivesse o costume de falar com a majestade de Deus como falaria com seu escravo, que não repara se diz mal, senão o que lhe vem à boca e tem aprendido a fazê-lo outras vezes, não a tenho por oração, preze a Deus que nenhum cristão a tenha desta sorte. Moradas primeiras 1,7. De modo que a oração vocal, para que seja propriamente oração, é necessário que seja atenta. A atenção atual seria melhor, e para consegui-la a todo custo deverão ser endereçados os esforços da alma. Porém, ao menos é indispensável a virtual,
que foi colocado intensamente no princípio da oração e segue influindo nela toda apesar das distrações involuntárias que possam sobrevir. Se a distração é plenamente voluntária, constitui um verdadeiro pecado de irreverência, que, segundo o doutor Angélico, impede o fruto da oração. 83, 13a3, b. Profunda piedade é a segunda condição, complementar da anterior. Com a atenção aplicamos nossa inteligência a Deus. Com a piedade nos colocamos em contato com Ele o coração e a vontade. Esta piedade profunda envolve e supõe o conjunto de virtudes cristãs de primeira categoria: a caridade, a fé viva, a confiança, a humildade, a devoção e reverência diante da majestade divina e a perseverança. 83,15. É preciso chegar a recitar assim nossas orações vocais. Não há inconveniente em diminuir seu número se não é possível recitá-las dessa forma. Porém, o que de modo algum pode admitir-se é converter a oração em um ato mecânico e sem vida, que não tem diante de Deus maior influência que poderiam ter as mesmas orações recitadas por um gamógrafo ou fita magnética. Mais vale uma só Ave Maria bem rezada do que um rosário inteiro com voluntária e continuada distração. Isto nos leva a levantar a questão do tempo que deve durar a oração vocal. 5. Duração da oração vocal. Santo Tomás se coloca expressamente este problema ao perguntar se a oração deve ser muito longa. 83,14. Contesta com a clarividência de sempre, estabelecendo uma distinção em sua causa, diz, isto é, no afeto da caridade, de onde tem sua origem. A oração deve ser permanente e contínua, porque o influxo atual ou virtual da caridade deve alcançar todo o conjunto de nossa vida, e neste sentido, tudo quando fazemos estando na graça de Deus e sob a influência da caridade pode dizer-se que é oração. Porém, considerada em si mesmo e enquanto tal, a oração não pode ser contínua, já que temos que parar por causa de outros muitos negócios indispensáveis. Ora, a quantidade de uma coisa qualquer deve ser proporcionada ao fim a que se ordena, como a quantidade de um remédio que tomamos é nem mais nem menos do que a necessária para a saúde. De onde deve-se concluir que a oração deve durar todo o tempo que seja necessário para excitar o fervor interior, e não mais. Quando excede esta medida de tal modo que não possa continuar-se sem tédio nem fastígio, deve-se cessar a oração. E isto deve-se ter em conta não somente na oração privada, senão também na pública, que deve durar quanto seja necessário para excitar a devoção do povo, sem causar-lhe tédio nem aborrecimento. Desta luminosa doutrina se depreendem as seguintes consequências práticas. 1. Não é conveniente multiplicar as palavras na oração, se não insistir sobretudo no afeto interior. Nos adverte expressamente o Senhor no Evangelho. Quando orardes não faleis muito, como os gentios, que pensam serem escutados à força de palavras. Não vos assemelhais a eles, pois vosso Pai conhece perfeitamente as coisas que necessitais antes que as peçais. Mateus 6,7-8. Tenho em conta tantos devotos e devotas que passam o dia recitando orações inacabáveis, acaso com descuido de seus deveres mais urgentes. 2. Não se confunda a prolixidade nas fórmulas de oração, que deve cessar quando se tem alcançado o afeto ou fervor interior, com a permanência na oração enquanto dura este fervor. Este último é convenientíssimo e deve prolongar-se quanto tempo que seja possível, inclusive várias horas,
se é compatível com os deveres do próprio Estado. O próprio Cristo nos deu exemplo de longa oração, passando às vezes noites inteiras, Lucas 6,12, e intensificando no meio de sua agonia no Getsemane, Lucas 22,43, embora sem multiplicar as palavras, senão empregando sempre a mesma fórmula breve. Fiat voluntas tua. 3. Como o fim da oração vocal é excitar o afeto interior, não devemos vacilar um instante em abandonar as orações vocais, a não ser que sejam obrigatórias, para entregarmos-nos ao fervor interior da vontade quando este tenha brotado com força. Seria um erro muito grande querer continuar então a oração vocal, que já havia perdido toda a sua razão de ser e poderia estorvar o fervor interior. Eis aqui como expõe esta doutrina o doce São Francisco de Sales. Se fazendo oração vocal, senti vosso coração atraído e convidado à oração interior ou mental, não recuseis fazê-lo assim, mas deixai vosso coração inclinar-se docemente desse lado e não o preocupeis nem pouco nem muito com não ter terminado as orações vocais que tinham intenção de recitar, porque a oração mental que haveis feito em seu lugar é mais agradável a Deus e mais útil à vossa alma. E se tu ofício eclesiástico, se estais obrigado a dizê-lo, porque neste caso é preciso cumprir o dever vida devota. 6. As fórmulas da oração vocal. É impossível sobre este assunto dar normas fixas que tenham valor universal para todas as almas. Cada uma deve seguir o impulso interior do Espírito Santo e empregar as fórmulas que mais excitem seu fervor e devoção. Ou não empregar nenhuma determinada se encontra a paz falando de modo simples com Deus como um menino pequeno a seu pai. Objetivamente falando, é indubitável que as melhores fórmulas são as que a Igreja nos propõe em sua liturgia oficial. Tem uma eficácia especial para expressar os desejos da esposa de Cristo e receber a influência coletiva de todos os membros de seu corpo místico. As fórmulas mais conhecidas e familiares são precisamente as de maior conteúdo e profundidade. Não há nada comparável ao Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo, a Salve Rainha, o Glória, o Angelus, as orações da manhã e da noite, a bênção da mesa, as palavras que pronunciamos ao fazer o sinal da cruz, ao aproximarmos-nos da comunhão, o ato de contrição e a confissão geral. A oração do Rosário, tão profundo e simples ao mesmo tempo, constitui também uma das orações favoritas do povo cristão desejoso de honrar Maria e receber dela a sua bênção maternal. Não podemos deter-nos em expor estas preciosas fórmulas de oração, porém, é forçoso que façamos uma exceção com a mais excelente e sublime de todas. O Pai Nosso, chamado também de oração dominical por ter brotado dos lábios do próprio Divino Redentor. 7. Exposição do Pai Nosso. Santo Tomás pergunta em um artigo da Suma Teológica se estão bem colocadas as 7 petições do Pai Nosso 83,9. Cremos que a maravilhosa doutrina que expõe ao contestar afirmativamente faz desse artigo um dos mais sublimes e profundos de sua obra imortal, verdadeira fortaleza da teologia católica. Eis aqui a doutrina do santo, com algumas ampliações para facilitar sua plena inteligência aos não versados em teologia. Começa Santo Tomás dizendo que a oração dominical é perfeitíssima, já que nela se contém tudo quanto temos de pedir e na própria ordem com que deve se pedir. Eis aqui suas palavras. A oração do Senhor é perfeitíssima, porque, como diz Santo Agostinho, se oramos reta e congruentemente,
Absolutamente nada podemos dizer que não esteja contido nesta oração. Porque como a oração é como um intérprete de nossos desejos diante de Deus, somente podemos pedir com retidão o que retamente podemos desejar. Ora, na oração dominical não somente se pedem todas as coisas que retamente podemos desejar, senão também na própria ordem que se deve desejá-las, e assim esta oração não somente nos ensina a pedir, senão que informa e retifica todos os nossos afetos e desejos. Na continuação começa o angélico a exposição do Pai Nosso. Para entender o primeiro parágrafo convém ter presente o que já deixamos explicado no começo desta obra, a saber, que o fim último e absoluto da vida cristã é a glória de Deus, e o fim secundário e relativo é nossa própria perfeição e felicidade. Escutemos agora a Santo Tomás. É coisa clara que a primeira coisa que se deve desejar é o fim, e depois os meios para chegar a ele. Ora, nosso fim é Deus. E até ele tendem nossos afetos de duas maneiras. A primeira, enquanto queremos a glória de Deus. A segunda, enquanto queremos gozar dela. A primeira pertence ao amor com que amamos a Deus em si mesmo. A segunda corresponde com o que nos amamos a nós em Deus. E por isso a primeira petição do Pai Nosso é: santificado seja teu nome, pelo qual pedimos a glória de Deus. E a segunda é: venha a nós o vosso reino, pela qual pedimos chegar à glória de seu reino, isto é, alcançar a vida eterna. Como se vê, as duas primeiras petições do Pai Nosso não podem ser mais sublimes. Na primeira pedimos a glória de Deus, ou seja, que todas as criaturas reconheçam e glorifiquem. Isso significa aqui santificar o nome de Deus. Tal é o fim último da criação. A glória de Deus, ou, mais exata e teologicamente, o próprio Deus glorificado por suas criaturas. Esta glória de Deus constitui a obsessão de todos os santos. No cume da montanha da santidade se lê sempre indefectivelmente o rótulo que colocou São João da Cruz no alto do Monte Carmelo. Só mora neste lugar a honra e glória de Deus. O eu humano, terreno e egoísta foi morto definitivamente. Porém, Deus quis encontrar sua própria glória em nossa própria felicidade. Não somente não somos proibidos, senão que nos preceitua desejar nossa própria felicidade em Deus. Mas, unicamente em segundo lugar, em perfeita subordinação à glória de Deus, na medida e grau de seu beneplácito divino. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Mateus 6,33. Ao pedir a Deus o advento de seu reino sobre nós, o pedimos na realidade a graça e a glória para nós, ou seja, o maior e mais sublime que podemos pedir depois da glória de Deus, depois do fim principal e secundário, deve-se desejar, logicamente, os meios para alcançá-lo. Sigamos a Santo Tomás. Sobre o fim que acabamos de falar podemos nos ordenar de duas maneiras: direta e indiretamente. Diretamente, per si, nos ordenamos ao bem que seja útil ao fim. E este bem pode ser de duas maneiras. Primária e principalmente, nos ordena ao fim o mérito com que merecemos a bem-aventurança eterna obedecendo a Deus, e por isto aquelas palavras: seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, secundária e instrumentalmente, tudo aquilo que pode ajudar-nos a merecer a vida eterna, e para isto se diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isto é verdadeiro tanto se entende do pão sacramental, cujo uso cotidiano é muito proveitoso ao homem,
e no qual se subentende todos os demais sacramentos, como se entende do pão material, significando com esse pão todas as coisas necessárias para viver, porque a Eucaristia é o principal sacramento, e o pão material é o principal alimento. Como se vê, depois de ter pedido o relativo ao fim principal e ao secundário, começa-se imediatamente a pedir o relativo aos meios. Também aqui se procede ordenadamente, pedindo em primeiro lugar que cumpramos a vontade de Deus de maneira tão perfeita, se fosse possível, como se cumpre no céu. É porque o cumprimento da vontade de Deus é o único meio direto e imediato de glorificar a Deus e de santificar nossa alma. Ninguém se santificará nem poderá glorificar a Deus senão cumprindo exata e rigorosamente sua divina e adorável vontade. Se Deus nos pede escuridão e silêncio, enfermidade e impotência, vida escondida e desconhecida, é inútil que tratemos de glorificar-lhe ou de santificar-nos sonhando em grandes empresas apostólicas ou em obras brilhantes no serviço de Deus. Andaremos completamente fora do caminho. Ninguém glorifica a Deus nem santifica a alma senão com o perfeito cumprimento de sua divina vontade. Porém, ao lado deste meio fundamental e imediato, necessitamos também a ajuda dos meios secundários, simbolizados na palavra pão, que é o alimento por excelência. Pedimos o pão, ou seja, o indispensável para a vida, nada de riquezas e honras, que são bens fugazes e aparentes, que tanto se prestam a desviarmos dos caminhos do Deus, e unicamente para hoje, com o fim de ficarmos obrigados a pedir amanhã e corrigir nossa cobiça, como diz admiravelmente o Catecismo, e para que descansemos confiantes e tranquilos nos braços da providência amorosíssima de Deus, que alimenta os pássaros do céu e veste as flores do campo com soberana formosura. Mateus 6, 25 a 34. Sigamos a exposição de Santo Tomás, indiretamente, per accidens, por acidente. Nos ordenamos a bem-aventurança removendo os obstáculos que nos poderiam impedir. 3 são estes obstáculos. O primeiro e principal é o pecado, que nos exclui diretamente do reino dos céus, e por isto dizemos perdoai as nossas dívidas. O segundo é a tentação, que é como a antessala do pecado e pode impedir-nos do cumprimento da divina vontade. E por isto acrescentamos não nos deixeis cair em tentação. O terceiro, finalmente, o constituem todas as demais calamidades da vida que podem perturbar nossa alma, e para isso dizemos livrai-nos do mal, através desta magnífica exposição de Santo Tomás, completada todavia com a solução das objeções. Se adverte claramente que é impossível pedir a Deus mais coisas, nem melhores, nem mais ordenadamente, nem com menos palavras, nem com maior simplicidade e confiança que na sublime oração do Pai Nosso. Por isso, os santos, iluminados por Deus mediante os dons do Espírito Santo, encontram um verdadeiro maná escondido na oração dominical. Vivem dela anos inteiros, e mesmo toda a vida, alimentando sua oração com suas divinas petições. Santa Teresa chegou a não encontrar gosto senão no Pai Nosso e Ave Maria. Santa Teresa o comenta magistralmente em seu caminho de perfeição. E muitas almas simples e humildes encontram nele pasto abundantíssimo para a sua oração e até para remontar-se aos mais altos cumes da contemplação e união com Deus. O diz expressamente Santa Teresa de Jesus: conheço uma pessoa que nunca pode ter senão oração vocal, e assídua esta a tinha sempre, e se não rezava, caminhava o entendimento tão perdido, que não poderia sofrê-lo.
mas tal tenhamos todos a mental. Em certos Pai Nossos que rezava nas vezes que o Senhor derramou sangue estava, orando um pouco mais, algumas horas. Veio uma vez a mim muito enlutada, que não sabia ter oração mental nem podia contemplar, senão rezar vocalmente. Perguntei-lhe o que rezava, e vi que, assíduo ao Pai Nosso, tinha pura contemplação e levantava o Senhor a juntá-la consigo em união, e bem parecia em suas obras receber tão grandes graças, porque gastava muito bem sua vida. Assim, louvei ao Senhor e invejei sua oração vocal. Se isto é verdade, como é, não penseis os que são inimigos dos contemplativos que estáis livres de sê-lo, se as orações vocais rezais como se devem rezar, tendo consciência limpa. Caminho 30,7. E em outro lugar de suas obras acrescenta insigne doutora mística este esplêndido panegírico do Pai Nosso. É coisa para louvar muito ao Senhor qual crescimento na perfeição é esta oração evangelical, bem como foi ordenada por tão bom mestre, e assim podemos, filhas, cada uma tomá-la como propósito. Espanta-me ver que em tão poucas palavras está toda a contemplação e perfeição encerrada, que parece não termos necessidade de outro livro, se não estudar neste. Porque é que nos ensinou o Senhor todo o modo de oração e de alta contemplação, desde os principiantes à oração mental e de quietude e união que, quem sou eu para saber dizer, se poderia fazer uma grande livro de oração sobre tão verdadeiro fundamento. Caminho é, pois, da maior importância na vida espiritual a reza fervorosa das orações vocais. Nunca se podem omitir totalmente, nem sequer nos mais altos cumes da santidade. Chega um momento, como veremos, em que empenhar-se em continuar o procedimento discursivo da meditação,